Hoje vamos relembrar momentos em que o futebol dentro de campo foi deixado de lado e a justiça ou os advogados entraram em ação para salvar a pele de clubes, cartolas e até de jogadores. Meu nome é Alvin, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedão no like e bora comigo para mais um vídeo. Começamos o nosso vídeo com o caos do Brasileirão em 1986 e 1987. Em 1986 a CBF criou um novo formato para o Brasileirão e o torneio começou com nada menos que 80 clubes. Com o nome de Copa do Brasil, o torneio juntaria séries A, B e C, com os nomes de ouro, prata e bronze, e não é à toa que foi um dos torneios mais desorganizados da história. Basicamente, o regulamento dizia que 32 clubes se classificavam para a segunda fase e os 24 melhores estariam garantidos na primeira divisão da temporada seguinte e os outros jogariam a segunda divisão. Mas o problema começou quando um jogador do Sergipe foi pego no doping e em um empate contra o Joinville. O time catarinense ficou com os pontos da partida, passou o Vasco na tabela e o clube carioca ficou de fora da segunda fase e assim ficaria de fora da Série A em 1987. O Vasco entrou na justiça e solicitou sua classificação no lugar do Joinville, mas o clube também entrou na justiça e quem acabou ficando de fora foi a Portuguesa. Mas aí os clubes paulistas ameaçaram deixar o campeonato para apoiar a Lusa e a CBF ficou sem muitas opções a não ser classificar 35 times ao invés de 28 e a confusão estava armada. Depois de tanta confusão, foi criado o Clube dos 13, com a intenção de representar os interesses dos considerados grandes times brasileiros. Mas você acha que a confusão acabou por aí? É criado assim a Copa União, que foi a primeira tentativa de se fazer uma liga independente do futebol brasileiro. Mas essa mudança trouxe mais um pouco de caos ao futebol brasileiro. O Flamengo foi campeão da Copa União quando venceu o Internacional na final, mas a CBF, que inclusive já havia dado permissão para a criação da Copa União, já que não teria condições de promover o Brasileirão, criou um novo torneio que envolveria os finalistas do módulo amarelo, que teoricamente era a Série B, e os finalistas do módulo verde, que era o nome que a CBF deu ao grupo da Copa União. Como o Flamengo e o Internacional se negaram a participar do torneio da CBF, Sport e Guarani fizeram a decisão vencida pela equipe pernambucana. Só que apenas em 2017 o Supremo Tribunal Federal confirmou o Sport como verdadeiro campeão de 1987, enquanto até um dos maiores rivais do rubro-negro carioca, Eurico Miranda, confirmava que o campeão de 87 foi realmente o Flamengo. Até hoje essa confusão causa muita controvérsia entre rubro-negros cariocas e rubro-negros pernambucanos. Agora vamos para 1993, a polêmica dessa vez envolve o Grêmio. Em 1991 a equipe gaúcha jogou o Brasileirão da Série A e foram 3 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. O time marcou 15 gols e tomou 24, deixando o tricolor gaúcho em penúltimo colocado, na frente apenas do Vitória. Em 1992 o clube contou com aquela ajudinha da CBF para voltar à primeira divisão, quando a entidade mudou a regra do acesso e em vez de 2 times, como vinha acontecendo desde 1988, eles determinaram que 12 times subiriam de divisão. Mesmo assim a missão não foi tão simples, pois o Grêmio suou em uma disputa apertada com Ponte Preta e São José na primeira fase. Foi eliminado logo na segunda fase, mas a missão já estava cumprida. O clube voltava à primeira divisão e viveria tempos de glória no futuro com o Filipão. Chegamos ao ano de 1996 e o Fluminense. Antes de continuar o nosso vídeo, eu tenho uma dica para você. Faça parte de um dos maiores sites de apostas do Brasil e ganhe todo dia uma aposta grátis de até $50. Clique aqui no primeiro link que tá na descrição, faça o seu cadastro e não perde essa oportunidade. Quando o Brasileirão daquele ano acabou, o Bragantino e Fluminense estavam rebaixados, mas aí surgiram as gravações indicando que um esquema de manipulação de resultados, onde o chefe era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem da época, Ivan Mendes. Por causa das denúncias, a CBF cancelou o rebaixamento daquele ano. Álvaro Barcelos, presidente do Fluminense, comemorou com champanhe, mas apesar do Brasileirão de 96 ter terminado em tapetão, o tricolor carioca caiu novamente no ano seguinte. Chegamos em 1997 e o tapetão de Edmundo. O atacante Edmundo foi o craque do Brasileirão de 97, campeão pelo Vasco e artilheiro do torneio com incríveis 29 gols. No entanto, só conseguiu disputar a final contra o Palmeiras graças a uma ajuda providencial de Eurico Miranda e o tapetão. Edmundo levou o terceiro cartão amarelo que o tiraria da final e ainda levou o vermelho, que em condições normais também o deixariam de fora da decisão, mas o Vasco solicitou um julgamento pela expulsão do jogador e conseguiu o famoso efeito suspensivo que o liberou para jogar a final. Chegamos ao ano 2000 e o Fluminense mais uma vez se vê envolvido. O time caiu para a Série C em 1998 e foi campeão dentro de campo em 99, pulou diretamente da terceira divisão para a primeira, pois o Brasileirão de 99 teve a classificação
classificação final alterada devido ao famoso caso Sandro Hiroshi, aquele em que o jogador do São Paulo estava com documentos adulterados. Botafogo e Internacional recuperaram pontos perdidos contra São Paulo. Por isso, o Gama, clube de Brasília, acabaria sendo rebaixado, mas o clube recorreu na Justiça Comum e ganhou, porém sofreu punição da FIFA que não permite esse tipo de, digamos assim, manobra. A CBF se viu perdida mais uma vez e abriu mão de organizar o Brasileirão de 2001. Assim, o Brasileirão virou a Copa João Avelange, organizada pelo Clube dos 13, com um recorde de 116 clubes divididos em 4 módulos. O Fluminense, que jogaria a Série B naquele ano, foi colocado no módulo azul, que era o módulo dos times que estavam na elite do futebol brasileiro. E aí, na temporada seguinte, subiu automaticamente para a primeira divisão. Em nosso vídeo de hoje também não poderíamos esquecer de falar de 2005 e a máfia do apito. Talvez um dos casos que o apaixonado por futebol mais se recorde quando o assunto é futebol e tribunal. Uma reportagem da revista Veja revelou a famosa máfia do apito, um esquema de manipulação de resultados que tinha Edilson Pereira de Carvalho, que era árbitro, como, digamos assim, o ator principal desse acontecimento. O ex-árbitro confessou que tentou manipular resultados de algumas partidas e o STJD decidiu anular 11 jogos que foram apitados por ele. A decisão acabou beneficiando o Corinthians, que havia perdido clássicos para Santos e São Paulo, e depois conquistou 4 pontos nas partidas quando foram remarcadas. O clube foi campeão daquele Brasileirão com 3 pontos de vantagem sobre o Internacional. E para fechar o nosso vídeo de hoje, temos o drama da Portuguesa no ano de 2013. Em mais um ano de complicações e desorganizações no futebol brasileiro, dessa vez quem pagou o pato foi a Portuguesa. E mais uma vez com o envolvimento do Fluminense, que se salvou novamente fora de campo, e dessa vez com o envolvimento talvez também do Flamengo. A Portuguesa, que terminou na 16ª colocação, caiu uma posição por causa da escalação irregular do meia Everton. Ele estava suspenso por acúmulo de cartões amarelos, mas mesmo assim entrou em campo na segunda etapa da partida diante do Grêmio, na última rodada. Por isso a Portuguesa perdeu 4 pontos e terminou com 2 a menos que o Fluminense, que escapou da degola e fez festa na porta do STJD. De lá pra cá, a Portuguesa amargou mais 2 rebaixamentos. Em 2016, caiu para a Série D do Campeonato Brasileiro. A torcida do Fluminense aponta um suposto envolvimento do Flamengo, que também foi a julgamento, mas a própria diretoria da Portuguesa e torcedores do clube paulista, como por exemplo Jorge Nicola, dizem que o Flamengo não estava envolvido. A verdade é que talvez a gente nunca vá saber a verdadeira história por trás desse caso e de tantos outros que mancharam a história de diversos campeonatos do futebol brasileiro. Meu nome é Alvin, já que você assistiu até aqui, deixe o seu like e até a próxima!